Glória a Deus pela sua vontade, glória a Deus pela ICG, pelos 2 anos de ICG. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero meditar com os irmãos com muita humildade, com muito temor a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Queridos, o Evangelho de João, perdão, João capítulo 13, João capítulo 13, é o Evangelho que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. João 17, queridos, desculpem, tá vendo? Eu estou todo desajeitado. João capítulo 17. Antes de nós lermos, queridos, eu queria relembrar. Quem lembra onde estava, dos irmãos aqui, no dia 2 de março desse ano? Quem lembra onde estava? 2 de março. Estava no retiro dessa igreja. No dia 2 de março, nós estávamos lá em Benevídeos, no retiro dessa igreja. E lá naquele dia, queridos, nós meditamos em um texto de 1 Coríntios, capítulo 12, que fala da igreja como corpo de Cristo. Quem lembra disso, queridos? Quem lembra que eu estava lá? Quem lembra? Então nós meditamos, queridos, na carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12 até o verso 31, que fala que a igreja é corpo de Cristo. E naquele momento nós meditamos e nós vimos o seguinte, que a igreja como corpo, queridos, ela tem 3 características. Eu duvido que alguém lembre de uma. Quem lembra? 3 características da igreja como corpo de Cristo. Nós falamos ali. Primeira, unidade. A igreja é a unidade da igreja. Isso quer dizer, queridos, que a igreja, nós somos corpo, estamos unidos uns aos outros através de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja. Jesus não veio estabelecer dominações, ele veio estabelecer o seu povo, a sua igreja. Somos um. Mas também uma outra característica da igreja, queridos, é a diversidade. A diversidade, queridos, quer dizer que apesar de nós sermos um, nós não somos todos iguais. Cada um de nós fomos chamados para a igreja para exercermos um papel na igreja, para atuarmos na igreja, para sermos úteis. Ou seja, queridos, Deus nos chama para sermos atuantes no corpo de Cristo. E nós somos membros de um corpo, mas nem todos os membros têm a mesma função. Deus nos chamou para sermos úteis ao seu reino, úteis à sua igreja. E por último, nós falamos que a igreja, ela tem também mutualidade, a terceira característica. A mutualidade, ela quer dizer o seguinte, que quando um membro do corpo, ele atua nessa função que Cristo chamou, o benefício, ele é mútuo, de todos. Nós somos membros uns dos outros. Diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, nós somos unidade, somos diversidade, e nós somos mútuos, ou seja, nós auxiliamos uns aos outros, nós precisamos uns dos outros. Hoje, queridos, eu queria, quando o pastor me convidou para ministrar aqui, eu fiquei pensando, o que é que eu vou pregar, né? Sempre a gente fala isso, né, pastor? Sempre a gente pensa. E eu pensei, me lembrei daquele dia, e eu senti vontade, queridos. Nesse momento, lá no Benevídeos, nós falamos dessas três características, unidade, diversidade e mutualidade. Nós não demos ênfase a nenhuma, falamos de uma maneira geral de todas essas características da igreja. Mas hoje, amados, eu gostaria de bater um pouco mais em uma dessas teclas, unidade, diversidade e mutualidade. Nós vamos bater um pouquinho mais na tecla da
unidade. Eu queria falar sobre unidade com a igreja, queridos. Somos um. Unidade. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá no Evangelho de João, agora sim. João, capítulo 17. A minha versão, queridos, é a versão Nova Almeida atualizada. Então, é possível que esteja um pouquinho diferente da sua versão, da sua leitura. Mas você vai ver que o texto, ele diz a mesma coisa. João, capítulo 17, e nós vamos ler todo o capítulo. São só 26 versículos. Vamos ler todo o capítulo. Amém? Diz assim o texto: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também eles estejam comigo. Também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes
reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Queridos, essa oração, ela é conhecida como oração sacerdotal de Jesus. Essa oração ela foi proferida por Jesus logo após a realização da última ceia. Todos nós conhecemos, né, a última ceia. Jesus tinha acabado de fazer um longo discurso para os seus discípulos, um discurso com as últimas instruções, com as últimas orientações, com palavras de despedida. E logo em seguida, antes deles saírem para o jardim do Getsêmani, onde Jesus foi preso, ele proferiu essa oração ao Pai, que é a oração sacerdotal de Jesus. Por que essa oração recebe esse nome de oração sacerdotal? Queridos, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, existia a figura do sacerdote na religião judaica. O sacerdote era aquela pessoa, era o líder religioso, que realizava a intercessão do povo diante de Deus. Ou seja, o sacerdote, ele intercedia pelo povo, ele apresentava as súplicas em favor do povo, ele realizava os sacrifícios em favor do pecado do povo. Ou seja, o sacerdote, ele era um mediador entre Deus e o povo de Israel, o povo de Deus. Na nova aliança, queridos, o sacerdote sumiu, deixou de existir a figura do sacerdote. Sabe por quê? Porque o sacerdote da antiga aliança, ele era uma figura de Cristo. Ele era um tipo de Cristo, para quem conhece essa linguagem. Ele apontava para a figura sacerdotal do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, é o sacerdote definitivo, que realizou o sacrifício definitivo, que era ele mesmo. Ele, como sacerdote, apresentou a oferta sacerdotal, a oferta de sacrifício, que era ele mesmo. E nós, queridos, temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Então, Jesus, como sumo sacerdote do seu povo, ele realiza essa oração, que é a oração sacerdotal, intercedendo pelos seus discípulos. Naquele momento ali, Jesus estava somente com os 11 discípulos. Judas já tinha saído. Então, essa oração, queridos, Jesus direcionou ao Pai em favor dos seus discípulos. Eu, sinceramente, eu gosto de ler essa oração porque eu acho tão maravilhosa, eu acho tão magnífica essa oração. Jesus, queridos, intercedendo pelo seu povo, orando pelo seu povo. É uma oração diferenciada. É uma oração maravilhosa. Eu duvido nós acharmos nas Escrituras uma oração mais maravilhosa do que essa. Sabe por quê, queridos, essa oração é maravilhosa? Porque é a oração de Deus Filho direcionada ao Deus Pai. É a oração de Deus para Deus. Claro que não são deuses diferentes, são o mesmo Deus, internamente na Trindade. Deus orando para Deus. É um mistério, queridos, que a nossa mente não consegue compreender. A riqueza dessa oração, queridos, ela pode servir para nós sermos instruídos na palavra em vários assuntos. Várias coisas nós podemos pregar e nós falamos tantas coisas aqui nessa oração, mas eu queria, como nós dissemos, falar sobre um assunto que essa oração fala, que é a respeito da unidade do povo de Deus. Jesus orou para que os seus discípulos fossem um, para que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, comigo é um. Mas antes, queridos, antes de nós falarmos da unidade, eu queria rapidamente falar alguns pontos, alguns tópicos que Jesus orou, porque são importantes também para nós como igreja. Nos versos de 1 a 5, queridos, Jesus orou pela sua própria glorificação. Ele orou, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus reconhecendo que a sua hora estava chegando, a hora dele ser crucificado. Jesus já
começava a sentir aquela angústia. Ele sabia que em poucas horas, queridos, aqui não é nem 24 horas, poucas horas depois Jesus seria crucificado, ele ora ao Pai dizendo assim: Pai, verso 1, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então Jesus orou para que ele fosse glorificado, mas para que essa glória de que o Filho fosse glorificado, glorificasse também o Pai. Jesus orou também, queridos, pelos seus discípulos, pelos 11. Jesus deixa claro, queridos, que ele está orando por aqueles que pertenciam a ele, aqueles que o Pai havia dado a ele. Ele deixa claro que ele não ora pelo mundo, ele ora por aqueles que o Pai concedeu a eles. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é sacerdote dos ímpios. Jesus é sumo sacerdote daqueles que depositaram fé e confiança em Jesus Cristo. Então é por isso que eu oro, não oro pelo mundo, eu oro por esses que tu me deste. Jesus ora, queridos, para que eles sejam protegidos do maligno. Ele ora lá no verso 1, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. No verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus ora pela proteção, para que eles fossem protegidos, guardados do mundo, guardados do maligno. Jesus ora também para que os seus discípulos sejam santificados. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No verso 19, Jesus ora assim: é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Queridos, esse texto aqui, se nós analisarmos esse texto, que é a favor deles que eu me santifico, isso aqui é uma maravilha, queridos, porque Jesus buscou santidade, ele foi santo, foi justo, para que a santidade dele fosse imputada naqueles que creem nele. Ou seja, eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus deixa claro, queridos, nessa oração também, que essa oração não era somente em favor daqueles 11 discípulos que estavam ali. Olha o que é que ele fala no verso 11. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus está olhando aqui para o futuro e está orando por aqueles que ainda iam crer nele. Ou seja, queridos, Jesus está orando por cada um de nós aqui que cremos em Jesus, que um dia ouvimos a palavra do Evangelho. Ele orou por nós, queridos. Eu creio que o meu nome passou ali na mente infinita do Pai, de Cristo, assim, e Ele orou por nós, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós aqui, tenho certeza, em algum momento já oramos. As pessoas gostam de orar, uns gostam mais, outros menos, né? Todos nós, pelo menos uma vez na vida, já oramos. Todos nós já nos dirigimos a Deus em oração, assim como Jesus está orando aqui nesse momento. Mas, queridos, há uma diferença gigantesca, há uma diferença abissal, há um abismo entre a oração de Jesus e a nossa oração. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. A maioria das nossas orações, elas são egoístas. Nós só nos dirigimos a Deus para pedir, pedir. Ou seja, achando que Deus é nosso serviçal. E olha o que é que o apóstolo Tiago fala a esse respeito. Tiago, capítulo 4, versos 3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Muitas vezes é assim que nós oramos, queridos, só para pedir. Mas mesmo quando nós não oramos para pedir, mesmo quando nós adoramos ao Senhor em oração, agradecemos, a nossa adoração ela é imperfeita, a nossa gratidão é imperfeita. Ou seja, a nossa oração, queridos, ela é falha. A nossa oração é fraca, é contaminada pelo pecado. Nós, muitas vezes, na verdade, eu entendo que a maioria das vezes, nós oramos
que não é uma oração de acordo com a vontade de Deus. Nós pedimos coisas a Deus de acordo com a nossa vontade e nem sempre de acordo com a vontade de Deus. Mas a oração de Jesus, queridos, ela não é assim. Diferente de nós, queridos, Jesus é santo, puro, perfeito. Jesus é Deus e a sua oração, ela não é contaminada pelo pecado. A oração de Jesus, ela é perfeita. A oração de Jesus é totalmente de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Então, as palavras que Jesus profere nessa oração, queridos, elas expressam exatamente a vontade de Deus. Elas expressam exatamente aquilo que Deus pensa a respeito da sua igreja. Exatamente aquilo que Deus quer para a sua igreja. Aquilo que Jesus pede ao Pai nessa oração, queridos, precisa ser entendido como algo certo a ser obtido. A oração de Jesus ela é diferente da nossa porque nós pedimos a Deus com aquele anseio de que o Senhor conceda aquilo que nós estamos pedindo. Mas a oração de Jesus, aquilo que ele pede ao Pai, com certeza vai ser concedido, porque a oração dele é totalmente conectada com a vontade de Deus. Então essa oração de Jesus, ela não é um anseio, assim como se Jesus estivesse torcendo para que o seu povo seja um, para que o seu povo seja guardado. Senhor, Pai, guarda o teu povo, mas se não der para guardar, Senhor, não. A oração de Jesus, queridos, o Pai sempre ouve a oração de Jesus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lá em João capítulo 11, ele orou ao Pai, queridos, como se Lázaro já tivesse sido ressuscitado. Isso aqui é curioso. João 11, capítulo 41. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele estava orando, agradecendo a Deus, porque ele sabia que o Lázaro ia ser ressuscitado. E olha o que é que ele diz aqui no verso 42. Eu sei que sempre me ouves. Sempre me ouves. Percebe a diferença, queridos, da nossa oração para a oração de Jesus? O Pai sempre ouve o Filho. E que maravilha é saber disso, queridos. Que consolo, que segurança é nós sabermos que quando Jesus pede ao Pai assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Isso não é um anseio de Jesus, queridos. Nós podemos ter certeza que o Pai nos guarda em seu nome. Tenha certeza disso, queridos, que o Pai nos guardará, que nós somos protegidos pelo Pai. Nós podemos descansar, querido, nessa segurança, pois nós pertencemos a Cristo e o Pai sempre ouve o seu Filho. No verso 15, Jesus pede assim, olha, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Algumas versões falam que os guardes do maligno. Queridos, tem gente que tem medo de Satanás, tem medo do maligno. Mas essa oração aqui, queridos, Jesus dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Tenha certeza, meu irmão, que você estando em Cristo, nós somos guardados do maligno. O maligno não toca no Filho de Deus. Não toca, queridos. No verso 17, Jesus ora assim, santifica-os na verdade. Oh, meus amados, tudo que Jesus está pedindo aqui é certo para o povo de Deus, queridos. Tenha certeza que nós somos santificados, na verdade. E é por isso que Ele se santifica. Ele diz, é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados, na verdade. Ou seja, meus amados, a nossa santidade, ela tem como base, tem como origem a santidade de Cristo. Ou seja, nós somos santos, somos declarados santos, não pelas nossas purezas, não pelos nossos méritos, mas pela santidade de Cristo. É por isso que Ele se santifica, para que nós sejamos santificados. Falamos agora há pouco de uma das doutrinas do Evangelho, que é a imputação da justiça de Cristo, de nós termos sido creditados, imputados como santos, como justos, por causa de Cristo. Mas existe uma coisa, queridos, que Jesus pediu
nessa oração que eu ainda não citei. Cristo pediu, no verso 11, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus pediu no verso 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. E no verso 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Meus irmãos, na oração de despedida de Jesus, dos seus discípulos, dentre os infinitos motivos que Jesus poderia orar, ele orou por alguns outros motivos, mas Jesus orou, queridos, para que eles fossem um. Jesus orou pela unidade do seu povo, para que eles sejam um, assim como o Cristo e o Pai são um. Então vejam, queridos, que ele não está pedindo a Deus algo que ele não sabe se Deus vai fazer. Ele não pediu para que os seus discípulos fossem prósperos. Ele não pediu para os seus discípulos que eles construíssem grandes templos. Não pediu sucesso, não pediu riquezas, não pediu outra coisa. Ele pediu para que sejam um, assim como ele e o Pai são um. Ele pediu para que nós sejamos unidos como corpo. Tomando-se como modelo, olha a maravilha que é isso aqui, o mistério, queridos. Qual é o modelo da unidade do corpo de Cristo? É o modelo da unidade que há na Trindade, a unidade entre Pai e Filho. Assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Mais uma vez, queridos, eu quero te dizer que o mais maravilhoso disso é que esse pedido de Jesus pela unidade é um pedido que o Pai atende ao Filho. A unidade da igreja, meus amados, ela é certa. A unidade da igreja é verdadeira. Nós, como igreja de Cristo, já somos um. Nós não vamos ser um, queridos. Nós já fomos unidos a Cristo. Quando nós depositamos fé em Jesus, queridos, nós somos unidos a Cristo. Somos enxertados no corpo de Cristo. Então nós já somos um. Isso já é realidade. Não é algo que Jesus está esperando. Não é algo que vai ser para o futuro. A igreja já é uma. Já é uma igreja. Toda vez que um pecador reconhece Jesus, ele é unido à igreja. Ele é enxertado na videira. Queridos, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Quem está em Cristo aqui, queridos? Então, Romanos capítulo 12, no verso 5, diz que somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós não somos membros, queridos, só do corpo. Nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Meus irmãos, essa realidade da igreja como corpo não é uma promessa futura, como nós dissemos. Não é um anseio, algo que no futuro se espera. Não há incertezas nessa realidade. A unidade da igreja de Cristo, ela é para hoje, para agora. Nós já somos de fato um em Cristo. Não é algo futuro, queridos. Mas aí alguém pode questionar: pastor, se isso é verdade, por que há tanta falta de unidade na igreja? Por que tanta desunião, tantas brigas no meio do corpo de Cristo? A resposta para essa pergunta, queridos, ela não é muito fácil. Mas eu quero dizer para você o seguinte: duas razões, pelo menos. Muitos dos que promovem a falta de unidade no corpo de Cristo fazem isso simplesmente porque não são do corpo de Cristo. Fazem isso porque não fazem parte do corpo.
estão no meio da igreja, mas não foram unidos a Cristo ainda. Estão ainda circulando. Muitas vezes são joio no meio do trigo, muitas vezes são lobos disfarçados de ovelha. Então, no meio da igreja, queridos, não existe só pessoas convertidas. Então, muitos dos que promovem a falta de unidade na igreja fazem isso porque não são do corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo João falou aqui, em 1 João capítulo 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. O apóstolo João está falando aqui, queridos, exatamente de falsos crentes, de falsos profetas que haviam no meio da igreja e que promoviam a divisão na igreja, pregavam doutrinas falsas. Com certeza, queridos, há no meio da igreja do corpo de Cristo muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não são realmente cristãs. Essas pessoas promovem intrigas, dissensões, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções. Isso aqui é o cardápio das obras da carne, lá em Gálatas 5:20. Olha só, intrigas, dissensões, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções. Ou seja, tudo isso é promovido. Mas eu tenho que admitir uma coisa, queridos, que não são só apenas descrentes, falsos crentes que promovem falta de unidade. Existem também crentes que conhecem a Jesus, que realmente conheceram a Cristo e que cooperam para a falta de unidade na igreja. Queridos, de uma certa forma, todos nós, em maior ou em menor grau, sempre tropeçamos nesse pecado. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, enquanto nós estivermos nessa realidade humana, nessa natureza humana, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. Nós ainda estamos sendo ajustados, moldados à imagem de Cristo. Ou seja, nós não somos perfeitos. E é por isso, queridos, que Jesus ora no verso 23. Olha o que ele diz: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A nossa unidade como igreja, ela ainda não é perfeita. Nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Você consegue entender isso, queridos? Mas apesar disso, nós já somos um. É o já e ainda não. Quem já ouviu falar nisso, querido? Já e ainda não. Quem estuda um pouquinho de teologia já ouviu isso aí em algum lugar. Nós estamos numa fase, queridos, transitória. A fase que, entre a ascensão de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo e a sua volta, é uma fase de aperfeiçoamento pela qual nós passamos. Nós estamos sendo aperfeiçoados não só em unidade, nós estamos sendo aperfeiçoados também em santidade. Nós acabamos de ver agora há pouco, queridos, que Jesus disse que ele se santifica para que nós também sejamos santificados. Ou seja, nós já somos santos, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou aquilo que haveremos de ser. Inclusive, esse verso aqui foi 1 João capítulo 3. Eu preguei aqui também, pastor. Anotei isso aqui. 1 João capítulo 3. Nós já somos filhos. Somos filhos hoje, mas ainda não se revelou aquilo que havemos de ser. Ou seja, nós já somos santos, mas ainda nós estamos sendo santificados. Nós já somos um, mas estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Nós já somos salvos. Quem aqui? Eu já sou salvo. Somos salvos. Mas sabe o que é que Paulo diz para os filipenses, lá em 2:12? Desenvolvei a vossa salvação. Olha só, queridos, nós já somos salvos. Então por que nós temos que desenvolver a nossa salvação? Já somos salvos, mas ainda não se revelou aquilo que havemos de ser. Então nós já somos um, mas nós ainda não somos perfeitos em unidade.
Ainda não conseguimos enxergar, queridos, perfeitamente isso. Não entendemos de forma plena, nossa mente ainda é contaminada. As implicações e a realidade maravilhosa que é a unidade do corpo de Cristo. Os nossos olhos ainda estão míopes. Nós ainda vemos em partes. Mas, queridos, a unidade do corpo de Cristo não se trata de uma unidade denominacional, por exemplo. A unidade do corpo de Cristo, ela vai muito além de ser somente uma unidade em amor. Trata-se de uma unidade espiritual. Trata-se de uma atração que o corpo de Cristo exerce uns pelos outros. E foi por isso que eu falei aqui no início, queridos, que eu fui atraído para o pastor Elielson. Porque é corpo de Cristo, queridos. A gente é atraído por corpo, porque nós somos um, queridos. E olha o que é que o verso 11 diz: assim como nós somos um, ou seja, assim como Jesus e o Pai é um, nós também somos um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Então, queridos, da mesma forma que o Pai e o Filho são um, apesar de distintos, mas eles são um. Assim mesmo, queridos, somos nós cristãos. Somos distintos, mas somos um. E o interessante desse texto, queridos, é que Jesus deixa claro que essas demonstrações de unidade, atenção, porque isso implica na pregação do Evangelho. Essas demonstrações de unidade da igreja, queridos, ela funciona como um meio de aprovação do testemunho cristão no mundo. O que é que eu quero dizer com isso? E como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, versos 21, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, queridos, a unidade da igreja funciona como um catalisador que facilita a propagação do Evangelho. As demonstrações de unidade da igreja funcionam como um facilitador na pregação da palavra. Quanto maior é a unidade da igreja, quanto mais real é essa realidade da igreja, mais efetiva será a nossa pregação do Evangelho. Meus irmãos, eu falei essa frase lá no retiro, há um poder sobrenatural gigantesco na unidade da igreja. Um poder, queridos. Quando os crentes demonstram unidade, as suas ações, as suas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Não adianta a igreja pregar o Evangelho se ela vive em desunião. Essa palavra, ela não vai surtir efeito e vai ser... Ou seja, amados, a nossa unidade funciona como um facilitador. Quando os crentes demonstram unidade, a sua palavra, ela penetra o coração do pecador, atinge o mundo. Ao contrário, também a falta de unidade funciona como um empecilho à pregação do Evangelho. Então você está começando a perceber, queridos, da urgência de vivermos em unidade. Porque aquilo que nós estamos aqui para fazer, que é pregar o Evangelho, está sendo prejudicado pela nossa falta de unidade. Jesus já tinha falado, nesse mesmo momento aqui, Jesus tinha falado sobre isso para os seus discípulos, no momento da última ceia. No capítulo 13, verso 35, Jesus diz assim para os discípulos: nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Ou seja, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês viverem em unidade. O amor, queridos, é uma das maiores evidências de que um povo vive em unidade. É um testemunho de que os discípulos vivem em unidade. Para concluir, queridos, e nós passarmos para algumas aplicações, eu quero dizer o seguinte: Jesus falou que para que nós sejamos um, e para que nós sejamos aperfeiçoados,
em unidade. Jesus ora, queridos, por isso também, para que os seus discípulos cresçam em unidade, para que os seus discípulos avancem na busca da unidade. Isso é ser aperfeiçoado em unidade. Nós podemos fazer uma analogia com a santidade. Nós já fizemos até uma comparação. A santidade, queridos, nós já somos santos. A Bíblia afirma que a sua igreja é santa. Mas a Bíblia também diz que nós temos que ser santificados. Nós temos que buscar a santificação. E a santificação é algo que nós devemos correr atrás da santidade. Nós cooperamos com a nossa santificação. Nós buscamos, nós nos esforçamos para sermos santos, apesar de sabermos que já somos santos. Então vejam que parece até um contrassenso. Mas da mesma forma, queridos, a igreja já é uma, mas a Bíblia diz que nós precisamos também ser aperfeiçoados na santidade, na unidade. Então, nós vivemos uma fase de aperfeiçoamento em santidade e em unidade. Nós cristãos, queridos, devemos buscar esse aperfeiçoamento em unidade. Devemos nos esforçar para sermos unidos. Isso também é um testemunho, queridos. É responsabilidade de cada cristão buscar a unidade do corpo de Cristo. Buscar ser um com os irmãos. Somos responsáveis por isso, queridos. Ser indiferente a isso. Vejam que isso é importante, queridos, porque ser indiferente a isso é rebeldia contra Cristo. É desobediência. É pecado. Então nós devemos agir, queridos, com obediência. Nós devemos nos preocupar de sermos unidos como igreja de Cristo. Juntos, queridos, nós cristãos somos um corpo e Cristo é o cabeça exaltado desse corpo. Então que nós possamos, queridos, nos esforçar, buscar a unidade como corpo de Cristo. Posso pegar essa água aqui? Meus amados, eu queria fazer 3 comentários a esse respeito. Eu quero que a gente seja levado a uma reflexão. Cada um de nós, queridos, eu quero pedir que a gente reflita, analise-se, o homem a si mesmo. Como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente? O meu entendimento com relação à importância da unidade do corpo de Cristo? Pense, reflita sobre isso. Eu tenho valorizado devidamente esse assunto? Eu tenho investido tempo, eu tenho investido esforços para crescer em unidade no meio do corpo de Cristo? Assim como eu tenho buscado a santificação, e eu sei que a maioria dos crentes realmente se importam em ser santificado, em buscar a santificação, mas assim como eu busco santificação, eu também busco aperfeiçoamento em unidade. Meus irmãos, como nós vimos, a unidade é algo que é operado pelo Espírito Santo, é algo que a nossa mente é atuada, o Espírito Santo age em nós, mas nós precisamos dar os passos que são nossa responsabilidade. E a minha oração, meus amados, é que o Espírito Santo de Deus esteja operando agora em cada coração, removendo toda a nuvem, removendo todo o embotamento, todo o empecilho, toda a barreira que impede que nós compreendamos a importância disso, o nosso crescimento em unidade, que nós possamos compreender, queridos, a grandeza dessa realidade em Cristo. Depois que nós possamos investir esforços. O primeiro passo é o Espírito Santo ser aquele que convence, ele convencer a nossa mente. Nós sermos convencidos. E a minha oração é que nós possamos estar sendo convencidos aqui. Mas, queridos, o segundo passo é que nós precisamos tomar atitudes objetivas, atitudes intencionais no caminho da unidade, na busca da unidade da igreja. Com certeza, o nosso aperfeiçoamento em unidade, queridos, depende de ações intencionais que cada crente vai tomar.
Nós precisamos agir. Não existe unidade no povo de Deus, queridos, sem relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, amizades edificantes. Eu sei que para muitas pessoas é uma dificuldade maior. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer relacionamentos. Eu não confesso isso. Eu tenho um certo desconforto. Mas, queridos, eu tenho que fazer com que o meu coração seja submisso à palavra de Deus. Eu tenho que me curvar diante da palavra de Deus. E mesmo com a minha dificuldade de relacionamentos, eu tenho que investir em relacionamentos. Mesmo sendo difícil. Às vezes, pequenas atitudes, queridos, geram grandes efeitos no caminho da unidade. Até mesmo você responder a um bom dia. A igreja tem grupo de WhatsApp aqui, pastor? Tem gente que adora só dizer bom dia. Todo dia de manhã, bom dia. Bom dia, né? E tem gente, queridos, que fica com raiva disso. Queridos, responda o bom dia do irmão. Pequenas atitudes, queridos, podem ter efeitos gigantescos. Cumprimentar uma pessoa, perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. Chega para o irmão e diz, irmão, eu quero orar por você. O que eu posso orar por você, irmão? Qual é o assunto que eu posso orar por você? O que você gostaria que eu orasse? Queridos, convide seu irmão para visitar a sua casa, para tomar um café com manteiga, um café com pão e manteiga. Não precisa ser muito sofisticado, não. Pode ser pão careca mesmo. Tem tantas coisas, queridos, que nós podemos fazer que são intencionais. São atitudes simples que podem fazer o dia do nosso irmão ser mais alegre, ser mais feliz. Isso é, queridos, investir em unidade. Isso é ser intencional em unidade. E nós precisamos desenvolver essas ações. Ser empático com as pessoas. Ser interessado uns pelos outros. São essas atitudes, queridos. E outras coisas. Eu só citei algumas coisas aqui como aplicação. Certamente nós estaremos contribuindo para o nosso aperfeiçoamento em unidade. Repito, queridos. A palavra-chave aqui é a intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais nesse caminho. Converse com aquele irmão que você nunca conversou. Não sei se isso acontece, eu acho que não, né? Essa igreja aqui é uma bênção. Mas se tiver alguém, queridos, que você nunca conversou, chame esse irmão. Ele é teu irmão. Você é membro dele e ele é membro seu. Isso é corpo de Cristo. Eu tenho certeza, meus amados, que se nós agirmos assim, tomarmos atitudes assim, e muitas outras atitudes, queridos, nós estaremos cooperando para o nosso aperfeiçoamento em unidade. Aquilo que Jesus olhou para que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Amém? Amém. Obrigado, que Deus abençoe, queridos.